ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, ar, a rádio viu? da cidade. Metrópole FM. Se o assunto é jurídico, você tem um compromisso na Metrópole. Programa Aula Extra. Toda segunda-feira às 11 da noite. Aula Extra. Dicas, entrevistas com profissionais de sucesso, debates e muito mais. E é claro, com aquele bom humor que você já conhece. Programa Aula Extra. Apresentação Rafael Petracioli. Todas as segundas às 11 da noite aqui na Metrópole. Não perca. Em Salvador, capital do conhecimento jurídico do Brasil, são 11h01. DJ hoje quase acertou. Você está conosco no programa Aula Extra. Eu sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, sempre muito bem acompanhado. Começando pela minha colega de bancada, a doutora Ive Lira. Boa noite, Ive, tudo bem? Como é que você está? Essa apresentação é nova, anfitrião, eu gostei, viu? Não sou brincadeira não, Ive. Ah, tá forte, o cabelo tá cortado. Tá. Saudade, né? As rugas de preocupação aí. O Fred. Comigo? É verdade. Mas Fred tá exilado, você já percebeu? Pedi uma indicação de Botox com o Fred, hein? Você disse que você percebeu que Fred tá exilado? Tá em Boston. Esse fundo de tela aí. Então, já que você falou no nome dele, boa noite, Carlos Frederico Guerra Andrade de Orleans e Bragança, príncipe do Brasil. Como é que você tá? Melhor Você tá agora, vivo? voltando ao programa, depois de um longo período de estudo, de meditação, reflexão. Dá boa noite a você, meu querido Petra, e a nossa querida Ive Lira. Rapaz, você acabou de falar um período de meditação. O RH, inclusive, me pediu para lhe perguntar isso, né? Porque semana passada você falou assim, ó, eu não vou no programa não, porque eu estou resolvendo uma questão séria aqui, tá, judicial, um negócio importante. Aí chegou no meio da tarde, você falou, porra, resolvi, eu boto para dentro. Eu não entendi, porque se você resolveu no meio da tarde, você não apareceu à noite, você tem alguma coisa a dizer A língua é maior isso? do que a cabeça. Não, que é comemorar de noite. Liminar, doutor Marcos, sabe a importância para um advogado, que labuta no fórum. Então, quando a gente consegue eliminar, a gente tem que comemorar, porque ela pode ser caçada. Então, são as 24 horas de alegria. Então, 12 aí, às vezes 12. Às vezes 12, né? Até às vezes. Agora, Rafa, eu soube que o Fred estava aprimorando os conhecimentos técnicos de fazer casa na árvore. Faremos um programa específico sobre isso, viu, doutor Fred? Não, eu vou agora esse projeto. Nosso convidado de hoje, que já é praticamente membro da bancada, que já veio várias vezes, é ouvinte assíduo, participa sempre com a gente, é um querido amigo, advogado, professor, doutor Marcos Oliveira. Boa noite, Marquinhos, como é que você está? Tudo bem? Oi, amigos, boa noite. É mais do que honra sempre aqui encontrar vocês, né? Não preciso nem dizer da saudade enorme que eu sinto, né, de vocês todos e de conviver com vocês assim pessoalmente, abraçar, bater um papo. Rafa eu vi há pouco tempo, mas pouco para essa realidade de hoje, né? Já deve ter mais de 6 meses. E é verdade que é um prazer enorme. Rafa é um grande advogado, parceiro, um amigo. Fred também, grandíssimo advogado. Soube, inclusive, que agora... Eu até fiz uma pergunta ignorante se atrás dele estava a Casa Branca. Ele me respondeu assim, de uma maneira muito serena, que era o MIT, onde ele estudou. Serena, E eu fiquei assim com a ponta de inveja bem pequena, mas fiquei aquela famosa inveja branca. Mas, enfim, como é que conviver com um sujeito como esse é muito honroso. Ficar aqui discutindo direito, você está vendo aí, né, maior ainda. Né? E soube, inclusive, que ele é o recordista mundial da Bahia, do mundo, aliás, do mundo não, da Bahia, em casamentos. Fiquei assim estupefato com essa informação. É um homem apaixonado, né? E quase que insuperável nesse aspecto. Rapaz, se a gente for fazer uma competição de divórcio aqui nesse programa Aula Extra, membros da bancada e convidados, meu amigo, aí vai dar mais estátua do que Fred tem da revista Análise. Eu já falei, é mais Oscar do que análise, né? Me excluam dessa, viu? Me excluam dessa. E também queria deixar meu abraço, meu beijo aqui para minha querida Ive, de tantos anos de convivência.
né, de uma amizade tão longa aí, que eu não vejo há mais tempo ainda, né, do que pandemia, do que tudo isso que a gente está vivendo. Mas seria Podia bom, estar por na exemplo, mesa de bar, né, encontrá-la hoje. Marquinhos? Você Seria ótimo, né? cantando. Eu não sei se vocês sabem, mas Marcos é cantor, né? Vocês sabem disso? Ave Não, isso Maria, eu não meu sabia, Deus do não. céu. Sim. Amigo, não. Eu não sei se eu tenho, se eu tinha. Pode ser que tenha gente da banda aí ouvindo, que tem advogado na banda, né? E eu não sei se eu tenho ou se eu tinha. Depois alguém pode dizer aí. Mas eu tenho uma banda sem ensaiar desde março do ano passado, mas a gente se esforça aí para fazer um barulho no ouvido dos outros de vez em quando. Uau, bacana. Muito bem. Você que nos acompanha pela Rádio Metrópole também pode assistir a gente em vídeo lá no Facebook, a página Programa Aula Extra, para você ver que além de vozes muito bonitas, nós, com algumas exceções, obviamente, também somos muito bem apessoados, né? Fred não orna muito, mas é aposta, Algumas né? quem, cara pálida? É cotista, Porque Fred é algumas é cotista. no plural. Arriscado, né? Tô investindo, meu É filho. porque tem João Glicério, né? Eu não quis também dar Verdade. nome a todos os bois, mas você me forçou agora. Aí Se João Glicério tivesse aqui, podia melhorar o nível. Você, podia se ô, defender, Rafa, né? Mas não tá. Ou também você podia se já defender. viu o novo penteado de João Glicério? Não. Graças a João Deus, eu Glicério estou entrou para dizendo, minha inclusive. família, ele é cabeleiro agora. Cabelo É, tá é enorme. Black Power ou é para baixo? É para cima ou para baixo? Não, Sobe ele ou estava desce? acertadinho assim, todo ajeitadinho. Tava... É. Não foi não, Fred? Cabelo de João Estilo, Glicério, como é que estilo tá? Fábio Júnior. Estilo Fábio Júnior. Rapaz, tá estranho, mas cada um faz da sua vida o que quiser, né? Né? Tem muita figurinha para falar sobre isso aí no WhatsApp, viu? Galera, vocês também podem mandar perguntas e comentários no WhatsApp da Rádio Metrópole. O número é 981553258, 981553258. Se você não é de Salvador, o nosso DDD aqui é 71. Então, sem maiores delongas, vamos começar a bater um papo um pouquinho mais sério. O Dr. Marcos está aqui com a gente hoje para falar sobre alguns aspectos práticos da execução trabalhista. E a gente não podia deixar de começar logo de cara polemizando com o tema que é o que está mais aí na boca do povo. A gente está todo mundo muito assustado, muito perdido do que vai ser daqui para frente, que é justamente a decisão que o STF deu em relação à atualização dos cálculos trabalhistas na reclamação trabalhista. Vamos começar por aí, pode ser, Marquinhos? Claro, pode sim, pode sim. Então vamos lá. Primeiro me diga aí como é que era antes e como é que ficou com a decisão do STF. Antes eu vou dizer uma coisa para vocês, aí, para os ouvintes, para todo mundo, que nós estávamos um pouco estabilizados nessa questão, né? Nós tínhamos aí a TR e mais juros de 1% ao mês, né? E isso era uma coisa consolidada na justiça do trabalho. Veio a reforma trabalhista, começou-se antes dela uma discussão da aplicação do IPCA, uma questão muito simples. A TR já deixou de ser um índice que ia satisfazer o crédito de forma que ele crescesse acompanhando a inflação. Começou aí alguns meses até negativo e tal, e começou-se a discutir no âmbito do TST, num recurso de revista, a questão da aplicação do IPCA, né? Nós temos aí nos processos, Fred sabe disso tanto quanto eu, você também, Ive, igual, que a gente aplica lá o IPC, o IPCA, mais 1%, depende da sentença, do que é. Então, na justiça comum, isso já acontecia. E aí começou-se a discutir no seu trabalho se a aplicação da TR era ou não constitucional. E o que acontece com o STF de hoje, né? Alguns falam em ativismo jurídico, alguns chamam de excesso de poder, alguns chamam de muita coisa, mas a discussão do processo que gerou toda essa celeuma não discutia juros, creio, né? Até porque, numa decisão judicial, é meio que lógico que o devedor de qualquer crédito na justiça tenha que pagar juros, porque se ele não pagar juros, ele vai escolher um outro crédito para pagar, que não é o crédito judicial. A mim parece lógico, né? Se ninguém ingressou ainda com ação na justiça, é melhor pagar uma que esteja lá cobrando juros bancários, por exemplo, que são bem mais altos, ou outros créditos de qualquer natureza, do que um crédito judicial, né? E aí não se efetiva nunca, né, os preceitos básicos, né? E principalmente no caso da justiça do trabalho, a primazia do credor trabalhista e seu crédito alimentar.
né? Então, aí foi-se além do que se discutia. E aí veio uma discussão completamente insana, que é a aplicação da Selic. E aí, se o ouvinte não sabe o que é aquela taxa básica de juros do Banco Central. Então, vamos pensar aqui que você é um devedor trabalhista e é um devedor também do seu banco, né? Tomou um capital de giro, dentre outras coisas, etc. e tal, e está com um dinheiro aí para pagar algum tipo de crédito. Qual crédito você pagaria primeiro? O crédito que está com Selic, que é a taxa básica, ou o crédito que tem um juros de mercado que está sendo estabelecido? Eu não preciso nem responder, né? E aí o processo não se efetiva, o processo não termina. Nós temos um judiciário de execução sem fim, né? E aí afastou-se a aplicação da TR, trouxe a aplicação do IPCA até a notificação, fala-se em citação, inclusive fala-se até em processos que estavam fora da discussão, com o processo de justiça comum. Na Justiça do Trabalho não há citação, né? Então, da notificação para frente, conta-se 48 horas após a notificação, isso num esforço hermenêutico, e passa a se aplicar a partir daí a taxa Selic. Não se discutiu isso, e estabeleceu-se, como hoje é moda, o Instituto da Modulação. E aí modulou-se para processos que estejam sob esse tipo de discussão a partir do dia 19/12 de 2020. Mas ninguém fez a gentileza de explicar que processos são esses. Se são as execuções em curso, se são os processos que transitaram em julgado antes dessa data, se isso se aplica a processos que transitaram depois dessa data. E aí nós estamos no verdadeiro... Eu não vou usar a expressão do samba do crioulo doido, não, porque senão alguém vai dizer que há um preconceito, mas talvez o samba do brasileiro doido, né? Porque ninguém sabe ao certo como é que nós vamos fazer esse cálculo, desde quando aplicar, e cada tribunal, cada decisão, cada juiz, cada desembargador está estabelecendo uma forma de calcular, né? E a gente precisa discutir aqui qual é a fórmula que me parece mais viável, né? Eu até tenho minha opinião que eu vou dar daqui a pouco, mas, enfim, é uma verdadeira celeuma discutir hoje essa questão da atualização e aplicação de juros de crédito trabalhista, né? Ainda mais quando envolve fazenda pública, dentre outras coisas. Estamos aqui com Técio Souza, grande Técio, Opa! está devendo uma visita, viu? Diz aqui um abraço a todos vocês, queridos. Ricardo Xavier também, manda acompanhando aqui, com muitas palminhas. Nosso querido amigo, a melhor pronúncia do francês no mundo jurídico, meu querido Reinaldo Couto está mandando aqui. Show, abraço aos amigos e à amiga queridos. Vai ter, inclusive, o primeiro congresso sobre a lei de licitações, que acabou de ser publicado, inclusive. Daqui a pouco eu trago mais informações. Lá no site do Simpla, você faz sua inscrição e já está acabando. Então, corra, viu? Além do que, temos uma pergunta aqui de Wilson, pelo WhatsApp da Rádio Metrópole. Ele pergunta se a correção anterior não era paritária com o depósito judicial. E aí, Sim, Marcinho? a correção era, mas o problema eram os juros, né? Aliás, isso é uma discussão antiga, porque os devedores trabalhistas, e muitos advogados discutiam isso, quando havia satisfação do crédito, deveria haver uma interrupção dos juros, né? E apenas a correção fosse estabelecida, e a correção é a mesma que se aplica aos depósitos. Mas isso nunca aconteceu. Eu tive casos na vida aqui que discutia algum tipo de crédito, né? Fui até o TST para discutir, o processo era X, né? Calculado lá atrás, numa execução provisória. A gente discutiu aquele crédito depois com a aplicação de juros, mesmo ganhando aquela parcela específica retirada da condenação, o processo foi de valor maior do que ele era antes, né? E aí o devedor me disse alguns desaforos, né? Era melhor não ter recorrido, deixado para lá, porque eu pagava isso lá atrás e não pagava agora em valor maior. A vida do cidadão não corre do mesmo jeito. A gente precisa entender que nós precisamos dar efetividade às execuções trabalhistas, né? O que tem acontecido ultimamente é uma força muito grande, e, por favor, ninguém ache que isso é um discurso de esquerda, nem nada disso, eu estou falando da questão técnica, há uma força muito grande para evitar
as execuções gravosas, né? ou que eram consideradas gravosas. Então, começou-se a criar alguns institutos utilizados de maneira mais incisiva agora no direito do trabalho, a prescrição intercorrente, a não execução de ofício, né? Quando antigamente o juiz podia impulsionar aquele processo de execução caso o advogado não fizesse, quantos e quantos processos ficaram esquecidos, né? E depois, se o juiz não impulsionar, porque ele não pode, se a parte não o fizer, depois de notificado a fazer algum tipo de ato, né, o processo entra na prescrição intercorrente, você recebe mais nunca aquele crédito. Depois, as certidões posteriores, que não se recebe mais nunca aquilo. Então, os processos começou-se a se evitar o pagamento. No fundo, é isso. Começou-se a incomodar menos, né? Veio o CPC e criou alguns institutos. Aí nós começamos a criar, a imaginar loucuras, eu costumo dizer assim. E discutimos muito isso de aplicação do CPC com essas medidas novas, que se chamam de medidas de constrangimento, né? Imagine o sujeito dever um crédito trabalhista e ter o passaporte retido. Sim. Lógica, para mim, zero. CNH. Ter a carteira de motorista retida. Zero para mim. Há outras não. Faturamento da empresa, participação nos lucros, ok. Né? Uma parte percentual do seu salário, porque o crédito alimentar é igual, ok também. Aplicando-se a mesma ideia que se tem para a pensão alimentícia, dentre outras coisas. Né? Mas eu vi, num dado momento, que se chegaria à possibilidade de prisão civil. Eu acho que era só um salto, mais um pulinho ali, para dizer assim, o sujeito deve e foi visto no Instagram viajando para o exterior. Então, vamos prendê-lo, né? Vamos prendê-lo no aeroporto, vamos reter o seu passaporte. Eu estava achando que a coisa estava tomando um rumo tão grave que aí vem, obviamente, o esforço contrário daqueles devedores, do empresariado, de tudo isso, para criar sistemas que diminuam esse esforço arrecadatório, esse esforço de pagamento, esse grande ativismo judicial. E aí se cria esse tipo de monstro, na verdade é essa, né? Porque aí não se estuda direito, suspende-se todos os processos trabalhistas que tratem de correção. Qual é o processo trabalhista que não trata de correção, meu Deus? Nós estávamos discutindo IPCA e TR para todos os processos, suspenderam-se todos os processos durante 6 meses, e aí se julga de uma maneira completamente atrabiliária, aplicando IPCA e Selic, que não foi tema de discussão do processo. Acho que teve até embargo de declaração dizendo, olha, isso aqui não foi discutido hora nenhuma. E manda a gente aplicar, só que a vida, amigos, continua, os processos continuam no dia a dia. E hoje nós não sabemos ao certo que você começa uma execução trabalhista, você não sabe ao certo quanto é que aquilo vai ser. Né? E nem que taxa será aplicada, dependendo do que ocorra. O Tess falou, eu vi Tessinho aí dar uma boa noite para a gente, eu estava menos de meia hora aqui discutindo com ele sobre esses assuntos. Imagine, Tess é uma sumidade. Né? E a gente discutindo sem chegar a consenso nem com a nossa discussão. Amigo, me perdoe eu pensar assim, mas eu estava dizendo a ele que eu acreditava que a aplicação de PCA ocorria até a notificação e depois disso a correção mais Selic. Né? E ele dizendo que não, isso para processos que não tinham transitado em julgado até 19/12. Ele dizia que não, que se eu estiver errado, assim, você escreve aí, que independentemente do trânsito em julgado, do início da execução já é para começar com IPCA e depois Selic. Quer dizer, nós estamos aqui, aí eu vou para o tribunal, cheguei para os contadores do tribunal, amigo, me digam aí o que é que vocês estão fazendo. Né? Vocês tiveram uma palestra aí outro dia e me passaram duas fotinhas aqui do curso que estava sendo dado. Aí diz, processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal. 2 pontos. Aplicação de forma retroativa da taxa Selic. O cidadão aqui, comum, que estiver ouvindo a gente, já não entendeu absolutamente nada. Né? Processo transitado em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros. Aplica essa Selic. Aqui está dizendo que se a sentença disser que é TR mais 1, é TR mais 1. Esse é o entendimento até de teste também. Se não disser nada, Selic. Né? Você vê que é uma lógica meio perversa. Né? A gente não sabe direito onde é que está. Não se aplica, outra resumo aqui, não se aplicam, eu estou corrigindo em português quem escreveu, mais juros de 1% ao mês, nem o IPCA como sustentado pelo TST. Não se aplicam. Fim de papo.
Pagamentos realizados utilizando a TR, IPCA ou qualquer outro índice e os juros de mora de 1% ao mês são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão. Sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram na sua fundamentação no dispositivo TR, IPCA, juros de mora de 1% ao mês, fica mantida a decisão. Deu para entender? Aí foi a modulação, né? Isso é a discussão da modulação. Mas há quem diga que tudo isso que está estabelecido para a modulação se aplica a processos que transitaram em julgado antes de 19/12. Então, antes de 19/12, nós podemos ter TR e IPCA mais 1%, e se transitou depois de 19, isso é um entendimento, ok? Ricardo Calcini, inclusive, defende isso. Se for de 19/12 em diante, nós vamos ter IPCA mais Selic depois da notificação. E ao contrário do cível, não é comum. No cível você discute, às vezes, a questão de juros de correção na cognição. Mas na Justiça do Trabalho é raro isso. Você discutir índice na reclamação trabalhista quando você está atrás das verbas, né? Talvez nessa questão do trânsito julgado aí, talvez pareça apenas uma reflexão, mas não é comum esse tipo de discussão, que aí talvez os advogados tivessem, né, que já começar a discutir nas suas iniciais, até abrir tópicos em relação a esse tipo de aplicação, de interpretação até, né, para a coisa já no meio ali do processo haver uma discussão para afunilar na execução. Hoje, Fred, a questão da aplicação dessas regras e de sua constitucionalidade é tão premente que as iniciais trabalhistas hoje começam discutindo a inconstitucionalidade do artigo que estabelece a gratuidade judiciária, a inconstitucionalidade da aplicação da reforma trabalhista nos pontos X, Y, Z. Depois começam a discutir a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a aplicação do IPCA. Nós começamos a peça com 10 laudas tratando de questões técnico-jurídicas e depois nós vamos falar de fatos. Né? Chega a ser uma incongruência abissal. Né? Ainda tem que a gente da sucumbência agora, né? Para mim, a sucumbência é um grande problema. Eu acho que a gente já até, Rafa deve lembrar, a gente falou sobre sucumbência aqui no outro programa, né? Lá no início lá da reforma trabalhista, a gente tratou muito disso. Foi falar de previdência e tratou de reforma, depois a gente fez outro programa tratando só de reforma. O risco da sucumbência hoje é enorme, né? Porque não tem gratuidade alguma. Né? Praticamente todo mundo paga a sucumbência se perder. Né? Paga a sucumbência parcial também, né? E não tem nenhum tipo de desconto, de compensação com os créditos do outro, etc. E tal. Então, o risco de se litigar hoje é grande. Então, se começa as ações já discutindo a constitucionalidade de uma série de normas para poder discutir isso até o TST. Dentre elas, onde é que está ocorrendo muito essa discussão da aplicação de índice? Nos recursos ordinários de sentenças líquidas. Né? Vocês devem saber que muitas sentenças trabalhistas já vêm acopladas, né, com os cálculos anexos, né, já discutindo, e a gente começa a brigar já dali, né, além dos cálculos em si, que são extremamente complexos, às vezes cálculos de hora extra, dentre outros temas, né, até de dano moral, de aplicação do Código Civil na parte que diz respeito ao dano moral, entre outras coisas, nós começamos a discutir hoje qual é a taxa, onde é que vai aplicar, desde quando aplica, se é Selic, se não é, se é TR mais 1%, se a sentença estabeleceu ou não, se estabeleceu, se essa parte da sentença ali pode ou não prevalecer. Né? Então, as discussões estão ficando meio intermináveis, porque nós começamos a ter uma sucessão de mudanças e não codificamos absolutamente nada. E, para piorar, essa decisão do STF estabeleceu o seguinte: isso vai perdurar, amigos, até que o legislador estabeleça que índice e que juros serão aplicados. Ou seja, pode ser que seja nunca, pode ser que seja amanhã. Pode ser também que mesmo depois que o legislador cria a norma determinando qual vai ser o índice da correção, que ainda assim o seu trabalho vai lá e dá outra interpretação e mude de novo e começa a discutir de novo e é inconstitucional e é não sei o que, e você fica batendo biela de um lado para o outro.
O professor Fábio Enquanto- Santos está aqui mandando palminhas para nós no Facebook. Um abraço, professor Fábio, colega lá Um na abraço, UFBA. querido. E, Oliveira, eu queria puxar para a praia. A gente prometeu que ia falar um pouco de prática aqui, né? Então, Vamos lá. a gente já está acostumado, quando as novidades aparecem em seara trabalhista, a encarar uma dificuldade de uniformização jurisprudencial muito grande, né? Sim. A quantidade de TRTs envolvidas aí e o perfil de cada um desses TRTs acaba por dificultar que determinado instituto se consolide ou não. E aí eu queria te perguntar o que é que você está vendo na prática. Você já se deparou com alguma situação que na liquidação já veio a sentença do STF a ser aplicada? Ainda não? E se Sim, já, já. como é que foi? Como é que está sendo? Eu até pedi um favor, assim, diante da limitação temporal, né, entendo que nós estamos falando da decisão de 19 de dezembro, né, considerando que houve recesso judiciário, dentre e pandemia e todas as outras coisas, que o número de julgamentos diminuiu consideravelmente, né, até porque não há tempo hábil para a gente fazer sustentação online, toda essa confusão que se estabeleceu. Então, eu teria de prática própria pouca coisa, embora tivesse. Então, eu aproveitei hoje de tarde e fui ao tribunal pedir a assessores e a pessoas que estavam lá, até para não incomodar os outros embargadores, que me trouxessem aí realidades. E aí, o que é que eu vi? Estabelece, por exemplo, para os contadores do tribunal que discutem essas questões nos recursos ordinários, no agravo de petição, né, que eles aguardam que o desembargador diga qual é o entendimento dele da aplicação dessa decisão. Né? E aí, a partir daí, passam a calcular. Então, nós temos três, às vezes da mesma turma, com composição diferente, três formas de calcular completamente diversas na mesma turma. Não se estabeleceu nem uma composição, um entendimento razoável na mesma turma. Um relator diz uma coisa, o outro acredita que seja outra. Nós temos aí uma decisão, dependendo de como esteja composta a turma, vai se decidir diferente. E isso envolve, às vezes, diferenças substanciais na execução. Sim. Né? E é difícil para o cidadão comum entender que o crédito dele é 100 mil e depois quer para 60. É difícil você explicar, até porque aqueles que dão informações ao cliente mais ou menos em tempo real, quando começa a execução, dizem, olha, aqui o seu crédito é 100 mil. Né? O sujeito fica ali aguardando que aquilo seja 100 mil, depois você vai informar para ele, desculpa, o tribunal disse que não é 100 mil, que é 60 mil, né? Que é 30 mil, que é 40 mil. É uma coisa, já era complexo antes, porque você fazia uma execução trabalhista a parcelas que são controvertidas dentro da decisão judicial. Às vezes você tinha uma decisão que estabelecia uma forma de cálculo e se encontrava outra, ou que a apuração de um cartão de ponto, por exemplo, tinha uma forma de ver, de compensar as horas que foram feitas, outras que não têm. Já é um cálculo extremamente complexo, e há quem diga que o direito do trabalho é simples, né? Eu sempre fico chateado com isso. Mas já era complexo para calcular as parcelas em si, e aí nós trouxemos um fator extremamente de insegurança jurídica, que é que taxa, que correção e que taxa de juros nós vamos aplicar, como vamos aplicar. E me parece, de verdade, que é uma decisão em sentido contrário ao cidadão, de novo, sem politizar, sem esquerdizar ou direitizar nada, porque hoje é muito perigoso a gente falar essas coisas, né? As pessoas tendem a ir para um lado ou para o outro, assim, de uma maneira extrema, né? Mas não estou dizendo isso, mas há uma lógica simples de favorecer quem deve. Né? Se facilita, se diminui, se discute uma coisa que não é. Se você busca uma coisa melhor para o exequente, como era a discussão de aplicação de IPCA mais 1% de juros, né? Que é uma coisa que favorece, por exemplo, aos credores bancários, quando vão às execuções no cível, né? Que aplicam lá, geralmente, lá, os índices de correção mais juros. Né? Então, isso não favorecia os empregados, discute-se uma coisa favorável e decide-se pior. Hoje sempre decide-se pior. E sem o cuidado. É perigoso até criticar Gilmar Mendes hoje em dia, né? Pode ser que ele um dia
veja o vídeo pelo Facebook e vá lá fazer uma altercação contra a minha pessoa numa sessão do tribunal, por favor. Não, eu estou aqui só na Bahia, aqui pequenininho, tá? E aí decide-se de uma maneira completamente atrabiliária, sem conhecimento do andamento dos processos trabalhistas, sem conhecimento de como se dão essas questões, e esquecendo também que nós estamos tratando de créditos alimentares simples, né? Isso não é uma coisa simples de dizer, né? Aquilo serve à sobrevivência do cidadão. O cidadão trocou o trabalho por dinheiro, e às vezes o trabalho dele não foi remunerado e ele está indo buscar aquele crédito para alimentar a sua família, né? Isso tem que ter uma importância social, sim, tem que ser reconhecida assim, para que o sujeito que deva prefira pagar esse crédito do que qualquer outro. Nós fazemos isso, e aí Ive, que lida nessa área, pode dizer, com pensão alimentícia, né? Quão grave é não pagar a pensão alimentícia do filho? A possibilidade até de prisão. Eu não estou defendendo aqui que se prenda o devedor trabalhista, ao contrário, até porque eu já disse aqui que achava medidas absurdas de apreensão de passaporte, de CNH, dentre outras coisas, mas quão grave é um crédito alimentar da pensão alimentícia, sem ser redundante, né? Quão grave é dever, né? Que consequências tem? E, às vezes, dever na justiça comum, no seu trabalho, é uma coisa corriqueira. O sujeito toma isso como um fato da vida e aprende a viver sem pagar aquilo. Quantas pessoas vocês conhecem? Diga aí, Ive. E a gente tem um outro aspecto, né, que eu não sei como isso tem reverberado nas relações trabalhistas, mas é uma exigência muito maior na questão dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, né? Que era um instituto tão útil nas relações trabalhistas. Excelente. E que a gente, hoje em dia, tem tanta dificuldade de aplicar. Então, só reforça a sua tese de que a gente tem uma mitigação muito forte na efetividade dos créditos trabalhistas, em todos os sentidos, né? Fred, quer falar antes de eu falar? Não, eu queria só pedir 3 segundos de silêncio em homenagem a esse óculos ridículo de Fred, por favor. Eu tinha botado o meu daqui a pouco, ainda bem que você não falou. Pronto, pronto. Pode falar agora, Fred, já fizemos o silêncio. Eu estou com a luz, inclusive, aqui, está me desfavorecendo, porque eu estou ficando grisalho. Não, está lhe favorecendo, pô. Está me favorecendo? Você é um galã do direito. Espera aí. Esse cabelo aí, estilo Fábio Assunção. Fábio Assunção acabou de casar de novo, viu? É sério? Quantas vezes ele casou, meu Deus? Vai ser pai de novo. Ele já casou mais do que Fred ou menos do que Fred? Embora Fred hoje seja um homem sério e apaixonado. Deixa isso claro, exatamente. Tá? É bom deixar claro. O importante é você sempre fazer festas, grandes festas, entendeu? E fazer o rodízio dos amigos. Quem foi para um não vai para outro, porque deu azar, né? Meu Deus do céu. Quem foi meu padrinho do primeiro... Tá limado, velho. Que, pô, deu azar, velho. Só fui no primeiro, Fred. Agora eu já precluí, agora eu posso ir em outro. Não. Fred, por favor, case de novo, porque eu não fui a nenhum. Rapaz, tá? Eu também. A última foi boa. A última... Foi boa? Foi. Banda Cheiro de Amor, meu amigo Adriano Rezende, o negócio foi... Gastei dinheiro, viu? Estudei, né, irmão? Estudei, né? Tá vendo? Viva quem venceu! Viva quem venceu! Viva o MIT, meu. De brincadeira. Enquanto o Rafael estava na academia malhando, estava na academia ou na biblioteca. Na academia, você também estava na academia. Na academia, exatamente, mas a minha academia era outra, era dos livros. Exatamente. Mas, meu querido Marcos, eu ia falar justamente dessa questão do IDPJ. Você falou da dificuldade da execução, né? E hoje, embora eu defenda a correção dos ajustes que foram feitos na legislação para fins de DPJ, eu acho que a legislação andou bem, como dizem os juristas, né? Certo. O legislador andou bem aí na questão da liberdade econômica, tratado do DPJ, né? Toda a construção jurídica em relação ao DPJ, eu acho que... E você vê que surgem leis extravagantes, sempre melhorando, trazendo alguns aspectos que dão
um reforço a essa estrutura empresarial, frente ao que acontecia de uma forma muito tranquila, vamos assim adjetivar, essa desconsideração que acontecia na Justiça do Trabalho. Então, pegando esse gancho que essa bola que Ive levantou, eu também queria que você falasse um pouquinho sobre Aí eu falo. DPJ. O que é interessante, Fred, não sei se você lembra, Ive também, Rafa, é que, na verdade, essa história legislativa ocorreu às avessas, né? Nós tivemos na Justiça do Trabalho essa despersonalização de uma maneira assim, bem gravosa, né? Até hoje se faz isso, viu? Agora que está se evitando bastante, trazendo o procedimento inteiro do CPC para cá. Mas antes você chegava lá e dizia, ô empresa, querida, notificada para pagar, não pagou, né? Bens da empresa. Era meio automático, né? Não Já achou? partia para o sócio. Partia para o sócio, sem conversa. O sócio que explicasse depois que Chico não era Francisco, que tinha 1%, que não tinha, que estava limitado a capital social, que não estava. Sócio-gerente, que não era. Se era sócio-gerente, não é. Eu tenho uma execução aqui, Fred, tenho uma execução grande contra administrador, não sócio. Isso. Veja você. Né? Nós temos contrato ali, o sujeito é administrador da empresa, não sócio. E teve os bens, teve bloqueadas as contas pelo Sisbajude. É bom até a gente falar disso, Rafa, depois desses procedimentos todos aí, Infojude, Sisbajude, Bacenjude. Né? E o sujeito teve as contas bloqueadas e não teve santo. O santo sou eu, né? Que conseguisse resolver essa questão num tempo viável para o cara viver a vida dele. Você entendeu? Porque quando você tem, ainda mais sem esperar, quando o devedor já espera, tranquilo, né? O cara dá um jeito ali, tira o dinheiro para lá, tira o dinheiro para cá, bota a conta negativa e etc e tal, usa o cartão de crédito, paga o cartão na conta negativa, o dinheiro entra, já vai. Tem vários ajustes que o sujeito faz, que hoje o Sisbajude até evita, né? Porque ele retém os depósitos. Mas o cara administrador não só teve, aí ele não teve um procedimento para explicar a situação societária em que ele estava inserido. Né? E quantas execuções trabalhistas nós temos aí de sócio da esposa de alguém que era sócia da empresa com 0,5%, com 1%, o sujeito era o dono com 95%, às vezes o sujeito morre, né? Fica a esposa, coitada, às vezes uma viuvinha lá na casa dela, com uma aposentadoria, e tem a aposentadoria retida em 30%, e tem várias outras constrições de bens, né? Às vezes não se respeita bem de família, não se preocupa com isso, até você explicar que é o bem de família e tal, que é outra discussão que a gente pode ter. Então, o procedimento, para mim, é necessário. Né? Aí, tratando de seu trabalho, você precisa dar oportunidade a quem está sendo executado por despersonalização daquela pessoa jurídica, né? Até a inversa, né? Que é mais complexa ainda, né? De se defender e explicar as razões por que ele não deve pagar aquilo. Né? Porque demora, porque trouxe uma tramitação mais lenta. Paciência. O direito de defesa não acompanha a falta de pessoal do judiciário, a demora dos processos. Direito de defesa é direito de defesa, independentemente do que ocorra. Né? Agora, o que eu queria lembrar para vocês que foi o trabalho que trouxe a ideia para o CPC. Né? Quando a gente teve várias outras modificações que também foram inseridas, foram inovações, né? Na execução, principalmente. Com certeza. Né? É bastante vanguardista, embora o perigo fosse sempre a falta de legislação específica sobre o tema. Né? Lembre que tudo isso que a gente está falando, por exemplo, o princípio da despersonalização, ele não tinha uma base legislativa. Né? E começou a ser aplicado, aí Rafa bem disse aí, de uma maneira que é automática. Ei, empresa, você tem 48 horas para pagar o débito. Não pagou, bloqueie-se as contas da empresa, penhore-se ativos da empresa, etc. E tal. Não tem sócios. Não era assim, ei, sócios, venham aqui e digam se vocês têm dinheiro para pagar ou não. Depois instituiu-se até um despacho, que virou um despacho comum, dizendo assim, sócio, avise
aqui a pobre justiça, se a empresa tem patrimônio para pagar. Né? Porque se não tiver, quem vai pagar é você. E aí o sujeito dizia, não sei, às vezes o cara nem era sócio mesmo. Né? Não sei, eu não tenho, eu tenho. Tem esse terreno, tinha piores, por exemplo. A empresa tem esse imóvel na cidade de Belém do Pará. Né? Era o único bem que a empresa tinha. E o sujeito dizia, não, a empresa tem um imóvel em Belém do Pará. Não, esse imóvel dificultará a execução, nós precisamos estabelecer aquela ordem prioritária dos créditos, então vamos bloquear a conta do sócio, independentemente da existência desse patrimônio da empresa. Isso já aconteceu muito. Né? Então, eu acho que aí o Instituto, a utilização do regramento do CPC para despersonalizar a empresa, principalmente, Fred, isso é importante, na despersonalização inversa, né? Que a gente tem ali a penhora de bens de outra empresa que o sujeito é sócio, né? Às vezes a inversa caminha mais um degrau e penhora os sócios da outra empresa que aquele sujeito era sócio que não é devedor. É uma terra de Mas ninguém. hoje o que eu vejo muito, e até fora, né? Você tem camadas de PJs, né? Geralmente você tem uma holding lá fora, em Cayman, em Delaware, né? Que aí os sócios, pessoas físicas, são sócios lá. Isso. E aí ele vem com 2, 3, 4 camadas de empresa até a empresa investida aqui. Né? Então, para você chegar lá em Delaware, lá em Cayman, meu amigo, aí só o doutor Marcos para conseguir. E, Rafael, eu estava aqui me lembrando, Marcos começou a falar, né? Não, eu tenho execuções aqui, né? Antigas. Aí eu me lembrei que eu advoguei na Seu Trabalho de 98 a 2008. Eu não era nascido. Aí eu estava longe de fazer faculdade. Foi a época que esse pessoal ficou rico, milionário. Então, aqueles processos antigos, hoje em dia não existe mais. Era aquele processo, meu irmão, que, né, os caras enriqueceram. Eu tenho grandes amigos que ficaram ricos. Porque hoje em dia, com toda a reforma, é difícil. As empresas já estão estruturadas com o departamento jurídico, as grandes causas de executivos, presidente, tudo mais, se resolve extrajudicialmente. Então, realmente, só os antigos, como o doutor Marcos, aí tem o privilégio de ter essas causas robustas. Entendeu? Se aconteceu até 2008, eu acho que eu já gastei tudo, viu? Mas aí foram as separações. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Marquinhos, eu falei aqui agora, brincando, diga. A questão da execução ser uma terra de ninguém, óbvio que não é bem a 100% assim, talvez 90%. Mas se percebe nos últimos anos uma tentativa do legislativo de efetivamente começar a tampar esses buracos que a Justiça do Trabalho aproveita para criar determinados institutos, como desconsideração, como o impulsionamento de ofício da execução. Você enxerga que essa é uma evolução que vai continuar acontecendo? Você acha que o legislativo vai continuar atacando os flancos de ausência de legislação para mitigar esse ativismo da justiça trabalhista, não? Isso é uma preocupação enorme de todo mundo, né? Na época da reforma, a gente discutiu muito isso. E eu fui muito atacado nessa época porque defendia algumas modificações que eram mais do que razoáveis, né? No direito do trabalho e no processo do trabalho. Né? Mas eu acho assim, no processo do trabalho houve mais equívocos do que acertos. E no direito material, não, o inverso. Né? Nessa questão aí, eu acho que houve uma espécie de compensação social, vamos colocar assim. Né? Nós atores da Justiça do Trabalho, inclusive os advogados de empresa, deles sempre foi muito atacado, né? Era uma coisa... A gente conversava com as pessoas e se dissesse a um sujeito assim, rapaz, há uma grande possibilidade de você perder, mas isso é um absurdo. Eu não posso perder uma coisa como essa. Ou então tinha uma sentença
às vezes líquida, já dava uma cacetada, 1 milhão. Cara, como pode o cara ganhar tanto, perder 1 milhão, etc. Às vezes o sujeito não enxergava ali que o defeito estava no início da relação, na contratação, na forma de contratação, na fiscalização, dentre milhares de outras coisas, né? E isso gerou uma questão que sempre havia, eu costumava dizer isso, meu pai me ensinou isso, dizer assim, quando você atendia um cliente trabalhista, você sempre tinha uma reclamação. Fim de papo. Você ia achar um tema lá para você reclamar, porque nenhum empregador cumpria. Né? Por exemplo, vou exemplificar para vocês, a gente já discutiu sobre isso lá atrás. Horas em itinerário. Eu nunca vi um empregador, seja ele qual for, empresa grande, pagar ao empregado horas em itinerário. Só vi pagar na justiça. Me diga se isso é um instituto razoável, se ninguém está disposto a cumprir. Né? E nenhum empregado está disposto a cobrar. E nenhum sindicato discutia isso com o empregador. Mas todo mundo, ao sair daquela empresa que sabia que tinha horas em itinerário, ia apresentar uma reclamação trabalhista para ganhar horas em itinerário. Me parece uma lógica perversa. Me parece ilógico isso. Me parece que é um instituto que foi criado meio atrabiliar, meio atrapalhado. As pessoas dizem, eu vou deixar isso lá como uma poupança que eu tenho na minha vida. Então, antigamente, a gente atendia as pessoas e não dizia não. Já dizia assim, amigo, assine aqui o contrato da procuração, me diga como era, anotei tudo, e aí eu ia para a convenção coletiva, sempre estava faltando alguma coisa, sempre tinha uma reclamação para fazer, etc. E tal. E isso trazia também para os maus colegas o litigar por litigar. Não tinha consequência nenhuma, o sujeito ia lá, pedia a lua, o céu e as estrelas, né? E esperava que, quem sabe, um juiz lhe desse o céu, o outro lhe desse as estrelas e o tribunal confirmasse, e por aí vai. Acho que a coisa começou a tomar um rumo ainda maior com a questão do dano moral. Nós tivemos aí a moda do dano moral durante anos, né? Do dano moral de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, e a coisa foi tomando uma proporção enorme, e hoje o que aconteceu? Pressão social do empresariado em cima do julgador, dos julgadores, né? E aí foi diminuindo para 15, para 10. Aí você vai dizer, é bom, ruim, não é? Né? Aí a reforma veio e estabeleceu os tetos para indenizações, né? Estabeleceu aquelas questões ali, ganha até quanto, vai até tanto, etc. e tal, dividiu as pessoas em classes de trabalhadores, mas ainda assim os valores ali são maiores do que são deferidos hoje. Então, a gente tem, para todo esforço para frente, né, tem um esforço contrário. Né? E, às vezes, o esforço contrário é muito maior. Então, eu enxergo hoje, Rafa, respondendo a todos vocês, todas as sessões que a gente discutiu, que há, sim, um esforço de enfraquecimento, isso é lógico, né, do direito do trabalho e da justiça do trabalho, em especial. Né? E eu nem acho que seja assim, porque vai reunir com a Justiça Federal. Nem acho que isso tenha gravidade alguma. Porque se tiver o mesmo número de varas e especializar as varas, que diferença vai fazer? Né? Só vai mudar de um tribunal, aqui no caso da Bahia, um tribunal bom para um tribunal bem mais demorado, porque o TRF1 tem uma demanda enorme de processos para julgar no segundo grau. Mas vamos ter os processos trabalhistas mais demorados. Mas não é isso que é importante. Né? Há realmente um esforço social grande para empurrar para um lado, para ver se em algum momento se consegue chegar do outro. Assim, enfraquecer o sindicato também nesse caminho, né? Porque era um absurdo o número de sindicatos que tem, a forma com que eles são criados, e a discussão que são travadas, e a força que tinha. Né? E aí acabou-se com tudo. Onde é que se tira primeiro? Tira o dinheiro para o pessoal deixar de existir. Né? Tinha um sindicato em cada esquina, ficar sujeito sem dinheiro, o cara não vai se interessar em ficar em sindicato nenhum e ficar discutindo com o patrão. Então, ficou esse enfraquecimento todo, é um modus operandi geral do legislador atual e dos julgadores atuais, envolvidos também com preconceito 20% justo contra a justiça do trabalho. Certo? Eu vou ser massacrado por isso, mas vamos embora. Não, mas eu tenho certeza que Fred também deve ter um pensamento muito parecido nesse sentido. Algumas evoluções, elas têm essa característica de, eventualmente,
de início, te causar um certo choque, porque contraria uma série de costumes que você tinha de trabalhar e, aparentemente, ataca uma questão social de maneira injusta, mas quando você para analisar um pouco, você percebe que, pô, talvez não seja tudo isso, né? Ou talvez seja um prejuízo necessário. A gente precisa ter isso. O dispositivo que proíbe o impulso de ofício da execução é absolutamente necessário. Sim, de acordo. Absolutamente necessário. Você Se o sujeito tem não se todos... interessa pelo seu dinheiro, Pô, que o todos juiz os vai órgãos se do interessar. direito, o judiciário tem que ser provocado. No nosso trabalho, o judiciário advoga para o reclamante na execução. Tá? Então, mas é um absurdo, porque isso vai prejudicar o trabalhador. Rapaz, tem que ter uma noção de ordenamento, né, de segurança. Dá, senão vira essa terra de ninguém que a gente está falando aí. Isso é muito derivado, Rafa, daquela visão antiga que Fred tinha lá quando ele estava em 98 e eu estava nascendo, né, da hipossuficiência do trabalhador. Claro que está fora de discussão que muitos trabalhadores são hipossuficientes. Tá? Isso é indiscutível. Ainda se pode. Isso não significa que a gente está falando de um recém-nascido, né? Mas estamos falando de alguém que naquela relação contratual, como em outras, como o consumidor, como o cliente bancário e tantos outros, né, estão em situação de hipossuficiência em relação àquele contratante. É um contrato Sim. como o outro. Né? Mas isso não significa que o sujeito tem que ser protegido de todas as formas. E que aquele crédito, nós estamos falando de execução, quando o sujeito não se interessa por ele, deixa, a meu ver, vou falar até uma coisa meio que absurda, porque eu conjecturei agora, mas deixa ele se alimentar. Porque se o cara não está preocupado se vai receber ou não aquele dinheiro, etc. e tal, já não é uma coisa de subsistência. Já não pode equivaler a uma pensão alimentícia. Você entendeu? Já não está ali para aquele dia a dia do sujeito. Tá? Ou então nós estamos falando de um crédito de um bancário de 5 milhões de reais. Tem que ter o mesmo tratamento de alguém que está para receber uma rescisão trabalhista, né? De alguém que está com salário atrasado, entre outras coisas, que está reclamando salário, ficou 3 meses sem receber salário, está pedindo rescisão direta. Isso tem que ter uma forma de atuar diferente, e não tinha. Então, num processo, às vezes, injusto e milionário, se tinha a mesma força executiva, a mesma força judicial. Né? Hoje, por exemplo, se o sujeito entrar no cisbajude da vida sem fim, a vida do cara acabou. Pronto, para aproveitar esse gancho, para esses minutinhos finais, você falar um pouquinho dos sistemas utilizados hoje para execução. Conte pra gente aí. Antigamente tinha o Bacen Júri, depois o Bacen Júri 2.0, agora o Cisbajude. Como é que tá isso daí? O primeiro Bacen Júri ia lá e tirava uma fotografia. Aliás, eu vou até antecipar. Tinha aquele bloqueio de conta através de ofício ao Banco Central. Né? Então, o juiz anunciava que ia bloquear a conta, saía um ofício para o Banco Central. O Banco Central já ia sabendo, o sujeito sabia, óbvio, tirava aquele dinheiro todinho da conta dele, botava na conta da mulher, do filho, do tio, do parente, da patrimonial, das Ilhas Caimã, de tudo quanto é lugar, da Previdência Privada Intercontinental, também tem essa, viu, Fred? Previdência Privada Americana, né? O sujeito manda dinheiro para lá. E... Outro dia me mostraram, e você deve saber muito mais do que eu, né? O cara me mostrou um cartão Visa Electron, americana. E eu disse, que legal, você tem uma conta nos Estados Unidos? Não tenho uma conta. Isso aqui é minha previdência privada, que eu posso gastar em qualquer lugar do mundo, porque eu coloquei todo o dinheiro nessa previdência privada americana e tal, eu fui mandando dinheiro através do meu cartão de crédito. Quer dizer, não tem esses bajulhos no mundo que vai pegar o dinheiro do cara. Não vai. Não vamos chegar lá nunca. Não vamos chegar lá nunca. A não ser que fosse o mesmo país, mas outro, ainda mais americano, para dar informação do dinheiro que está lá, esqueça. Não vai ter nunca. Então, mandava seu ofício, o sujeito ia lá, resolvia as contas dele, como chegava lá, só se o cara tivesse muito desavisado, o advogado dele muito desavisado, para achar alguma coisa lá. Por conta disso, criou-se Bacen Júri. Né? Então, Bacen Júri o que era? O juiz tem uma senha, ou o servidor tinha a senha, e tirava a fotografia da sua conta ali e pegava o dinheiro que estava. Pá! Aplicações, conta, poupança, etc. Tirava tudo daquele momento. No dia seguinte, se não renovasse aquela ordem, né, você podia usar sua conta numa boa, etc. e tal, e ficar ligado ali
quando ia ver outra ordem, bloqueie novamente as contas. Aí você tinha que tomar alto cuidado. Eu já estou falando até como os devedores fazem, né? Estou fazendo a lógica do devedor. Né? Depois o 2.0, que era o Bacen, que ficava um pouco de tempo em movimento, né? E aí tirava os depósitos. E hoje nós temos Cibajude, que é simplesmente o seguinte: entrou, amigão, saiu. Cobre a conta, se tiver que cobrir, mas o que sobrou R$1, vai para lá. E é diário. E tem juízes que botam por tempo determinado, tem juízes que estabelecem 30 dias, etc. e tal. Eu vou dizer que isso é errado, seria meio difícil dizer isso, já que o sujeito é devedor. Né? E para o devedor, nós temos que estabelecer condições que ele pague. Né? Quando chega a esse nível de dívida, principalmente com as pessoas físicas, é porque o cara consegue esconder aí, tirar leite de pedra. E tem muita gente que vive numa boa nessa situação. Mas a maioria das vezes é gravoso. Né? Há casos em que o executado não se defendeu bem, etc. e tal, e tem a vida realmente virada do avesso. Né? Agora, me preocupa tanto ou mais do que as outras medidas todas que nós falamos. Né? Porque agora, outro dia, eu peguei um processo de um sujeito que não podia dirigir. Né? O cara teve a CNH apreendida. Né? Outro, o carro dele foi penhorado e foi ordenada a retenção do veículo. Muito bem, vamos parar para pensar. O sujeito tem um carro penhorado, está usando o carro. Né? Pelo menos ele está mantendo, pagando seguro, etc. e tal. Se isso for leilão um dia alguém comprar, é bem melhor. Mas não, mandaram reter o carro na Polícia Rodoviária Federal de Simões Filho. E dentro de um mês não tem mais carro. Concordo. E quando é que vai acabar essa execução? Nunca. A execução, um leilão de um carro desse vai demorar 2 anos. Né? E vai virar um ferro velho e aquilo não se efetiva. Quer dizer, você constrange o sujeito, mas não resolve o problema. Né? Não há medidas hoje que se resolva o problema de uma maneira razoável e, ao mesmo tempo, que se dê a agilidade que o processo precisa para que se pague. Parei? 0 hora. Bom, galera, estamos chegando ao final. Como diria o filósofo, daqui a pouco, hoje já será amanhã. Queria agradecer inicialmente ao meu amigo Marcos Oliveira por ter nos brindado com essa explicação focada na prática, como a gente prometeu para os ouvintes. E dizer que as portas daqui estão sempre abertas para você, meu velho. Você é sócio da bancada. Valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês, não preciso nem dizer do amor, amizade, todo o resto, tá? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, poder ajudar no que me for possível. Eu adoro o programa, assisto sempre, participo sempre, pergunto sempre, encho o saco sempre e não tenho mais restaurante, bom que se diga, tá? Antes que vocês me peçam de novo, voucher de jantar. Uma cortesia, um voucher. Doutora Ivy Lira, a infaltável. Boa noite, doutora. Até semana que vem, viu? Tá mudo. Ih, tá no mudo. Cortaram o Ivy. Censuraram o Ivy. Eita, censuraram o Ivy. Se for o marido que cortou. Nesse meio tempo, então, vamos nos despedir dessa caricatura de Harry Potter aí, com esse óculos. Isso aí é Washington, não sou eu, não. Harry não é. Meu amigo, peraí, eu dou apelido pra quem eu quiser, meu irmão, mas agora sim. Tá certo. Você é patrão, né? Você é patrão, porra, tá certo. bicho. É verdade. Rapaz, Desculpe, pô, desculpe. Mas o Washington tá mais com cara de Harry Potter. Eu falei Tá com igual, ele hoje, pô, tá bem tá mais igual. com cara de Harry Potter. Tá igual. É porque Fred não imita logo de cara, ele vai devagarzinho, entendeu? Ele vai ali. Entendi. Quando vê, tá igual. Partes. Exatamente. Por Obrigado isso foi por que sua ele presença. queria copiar sua tatuagem. Exato, ele ia fazer uma menorzinha, acrescentar. Conheço meu gado. Carlos Frederico, Guerra Andrade, Orleans e Bragança, obrigado pela sua ilustríssima presença, ínclito membro da bancada. Obrigado, Rafael. Prazer incomensurável estar aqui de novo. Obrigado, minha querida amiga Ivy Lira, meu amigo Marcos, de longa data. E deixar o beijo do Xuxo hoje para o meu falecido pai. Hoje, como diz você, já é amanhã. Então, Sim. dia 6 de abril é o aniversário do meu querido velho Carlos Alberto Souza Andrade, de Orleans e Bragança, o que me trouxe ao mundo. Então, beijo do Xuxo.
Merecidíssimo. E essa parte com certeza não foi o melhor feito da vida dele, né? Trazer você ao mundo, ele certamente fez coisa muito melhor do que isso. Eu queria deixar isso Eu também consignado aqui acredito, para né? todos. Também Né? acredito nisso. Doutora Ives, seu microfone voltou aí, não? Ela tá fônica. Ah, não voltou, não. Passa em Libra. Fale aí. faz- Boa noite. Faz um sinal aí pra gente. Você, Petracioli, Marcos. Era para eu me despedir por último, Rafa? Eu não prestei atenção. Você falou se de mim despede primeiro, a hora eu que falei... você quiser, meu irmão. Ah, então tá. É porque todo mundo aqui quer ir embora logo, meia-noite. Aí, ó, Ive mandou beijinho já fez assim e tal, já se despediu. Galera, muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais programa Aula Extra, segunda-feira, às 11 em ponto, aqui na Rádio Metrópole e também no Facebook. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, amigo. Você acabou de ficar mais perto da aprovação. Aula Extra na Metrópole.